Desde os 14 anos eu tenho um espírito de suicídio. Eu sempre pensava em suicídio, né? Eu, desde 14 anos, peguei cinto para me enforcar, e assim, e eu não entendia porque essas coisas aconteciam, né? E na terça-feira, no dia 4 de agosto, minha irmã me ligou. Falou assim, Juninho, corre em casa que o Paulo tá passando mal. Eu tava trabalhando, saí do meu trabalho, fui para casa, e quando cheguei em casa, meu pai disse que tava sem conseguir respirar. A médica olhou para mim e falou, ó, leve seu pai urgente para Recife, que assim, eu tô vendo aqui, eu não consigo nem ver direito o pulmão dele, tá uma coisa muito grave. Aí quando eu fui lá fora, a médica falou, eu nunca vi nada igual vi com seu pai. Tava eu e mais 3 médicos na mesa, lá na cirurgia, anestesista, né, essas pessoas acompanhando. Eu bati aqui e falei, como é que esse homem tá vivo? O caroço do seu pai, ele tá quase atrapalhando os batimentos do coração. Eu não sei como seu pai tá respirando, que eu não vi nenhum espaço na traqueia dele. Aí eu, né, respirei assim, aí eu falei, e aí? Eu falei assim, e aí, doutor, o senhor precisa fazer o quê? Aí ele, olha, eu assim, como seu pai tá aí, ele pode morrer agora. Agora aí, ó, você tá vendo ela aí? Se ele aí tiver um parado aí, eu não posso fazer nada, porque assim, eu não sei como ele tá na situação não, e vivo. Seu pai tem um câncer que Leandro teve. Leandro não teve um câncer, Leandro e Leonardo, os mais antigos que vão lembrar, a dupla Leandro e Leonardo, sertaneja. Aí Leandro morreu com câncer, o câncer dele era 6 centímetros no pulmão. O Paulo tem o mesmo câncer e o de pai era 12 no pulmão. O Paulo tem um câncer de 12 centímetros no pulmão. Era uma laranja grande, né? Uma laranja grande. Aí eu falei, mas doutor, e aí? Não, seu pai não tem mais jeito não. A gente saiu paliativo. Vamos dar químio, dar rádio, mas seu pai não tem mais jeito. Seu pai já tá no fim da vida. Por isso que a experiência que a gente vive, ninguém tira. Né? Esse negócio, Deus não fala mais, que Deus não opera mais, Deus não cura mais, né? Igual algumas correntes teológicas falam por aí, né? Só que quem vive a prática é muito mais forte que a teoria. E minha sogra clamou na igreja dela, e um profeta se levantou lá. E disse que o tio dela, Deus ia levar. E levou. Acho que 6 meses depois, Deus levou o tio dela. Só que o homem, que seria meu pai, Deus iria curar. E aconteceu um milagre, que não foi a cura do meu pai. Né? Porque isso aí Deus faz um homem, um morto reviver, um surdo escutar, um aleijado andar. Deus faz assim, ó. Mas a conversão de vidas não, né? E assim, aí eu, no dia 27 de agosto de 2016, entreguei verdadeiramente, nessa pergunta, meu coração a Cristo. E foi a melhor e maior escolha que eu fiz na minha vida. Eu gosto de falar que eu tive várias emoções na minha vida, mas a maior emoção da minha vida foi no dia 21 de abril de 2017. Foi quando eu me batizei, entendendo de fato quem eu era e quem Deus é. Porque quando a gente percebe quem você é e quem Deus é, meu amigo, ele constrange. Ele constrange. Não é normal, não. Porque assim eu me vejo um pecador, entendeu, Pedro? O pior dos pecadores, cheio de defeitos, cheio de falhas, entendeu? Cheio de vícios. E aquela pessoa santa, justa, teve coragem de descer da sua glória, vir morrer por mim, um pecador. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Como Você é que tá de rosa está? hoje? Hoje eu tô de rosa, estou de joias. Daqui a pouco a gente fala das minhas joias. Mas eu tô aqui, É chique. vestindo meu look de hoje. Chique. Você também tá de uma cor verde, uma cor diferente, né? Sempre branco, preto, bege, cinza. Hoje eu botei o RGB pra funcionar. E é isso aí, estamos aqui de boa no nosso episódio de hoje. Exatamente. Você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Eu também tô Por bem. isso que bom, estamos todos Vamos bem. falar de coisas boas. É isso aí. Vamos falar dos nossos Patrocinadores. E nosso primeiro patrocinador é o nosso irmão Edilson Júnior. Você que quer uma internet boa, eficiente, com planos de TV, é só entrar em contato com ele que ele vai te fornecer o melhor plano para você e para sua casa. E nosso próximo patrocinador é a Academia Prática Esportes. Você que quer entrar na vida fitness e cuidar do templo do espírito, chegou a hora, chegou o momento. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles, que eles também têm os melhores planos de academia para você. E nosso próximo patrocinador é ela, Lisbelli. Lisbelli vestindo com amor. Se você está procurando por peças infantis femininas, você pode presentear com as melhores peças as crianças que você ama. Sua filha, sua sobrinha, sua irmã.
Então você já encontrou a loja perfeita para vestir as suas crianças com amor. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é Arte Mais Royal Comunicação Visual. Você que quer renovar sua fachada, quer fazer a logotipo da sua loja ou qualquer coisa na área da identidade visual, eles fazem para você. Então escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. É isso mesmo. E agora o nosso próximo patrocinador é a Volumosa Concept. Se você está procurando por uma linha completa de tratamento para os seus cabelos, para cuidar do seu visual e ficar ainda mais bonito, você pode encontrar na Volumosa Concept os melhores produtos para o que você precisa. Além disso, de encontrar os produtos, você pode contratar também os serviços com a nossa irmã Iris Couto. Então, visual completo, renovado, você consegue lá. Exatamente. E o nosso próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles. Mas se você não precisa de delivery, precisa somente de um mototáxi, eles também fornecem. E a nossa próxima patrocinadora é ela, La Revi, com peças elegantes, femininas, para você que quer estar sempre na moda e em tendência com roupas que vão valorizar ainda mais o seu estilo. Além de encontrar peças maravilhosas, você também pode encontrar acessórios. Então vale a pena conferir todas as peças que ela oferece para você. E falando de cuidar da sua beleza, além de cuidar do seu estilo, você pode cuidar da sua autoestima. O Estúdio Sublime, ele oferece uma diversidade de serviços e eles são especialistas em micropigmentação de sobrancelhas, labial, design de sobrancelhas, extensão de cílios, entre outros serviços para te deixar ainda mais confiante com você mesmo. Então, se você quiser investir na sua beleza, na sua autoestima, você pode procurar o Estúdio Sublime. E a nossa próxima patrocinadora é Jamile, psicanalista. Então, se você precisa dar mais atenção para a sua saúde mental e cuidar de você, você pode contratar os serviços que ela oferece. Ela também oferece, além de serviços individuais, serviços em grupo focados em mulheres. Então, chegou a hora de você cuidar de você por dentro e por fora. Exatamente. E também nosso próximo patrocinador é Jesus Wear. Jesus Wear. A marca que veste a gente onde a gente vai, eventos onde a gente está de Jesus. Então você que quer andar com um propósito e evangelizando na rua e bonito, também arrumado, é só entrar em contato com eles. Lá eles têm camisas, moletons e o boné que o nosso editor está ali. É nóis. Não dá pra mostrar, mas ele tá ali de boné. É só entrar em contato com eles, que eles têm a marca também, que você anda com um propósito evangelizando na rua. E nosso próximo patrocinador é ela, Maria. Maria Makeup. Isso aí. Se você precisa de serviços em maquiagem para os dias mais especiais da sua vida, formatura, casamentos, aniversários, enfim, aqueles dias que você quer se sentir ainda mais bonita e confiante, você pode contratar os serviços de maquiagem de Maria, porque ela é uma excelente profissional e vai te deixar ainda mais bonita para os eventos que você precisa. E falando de ficar bonita para ocasiões especiais, ou seja, o dia a dia, você pode encontrar as melhores peças em joias ou semi-joias comigo, na minha marca, Panemorph. Panemorph, que é a beleza que exala de dentro para fora. Então, se você quiser refletir isso através dos seus acessórios, você pode encontrar as melhores peças na minha marca. Show! E você que não é um patrocinador, mas deseja abençoar esse projeto, eu quero fazer uma oferta na vida desses meninos, na vida desse projeto abençoado. É só escanear o QR Code que vai aparecer aqui em cima, ó. Plim! Apareceu. Tá bom, editor? Aí o Plim? Foi meia boca, né? Mas... Tá melhorando, tá melhor que antes, né? Então você escaneia o QR Code acima e faz uma oferta pra gente continuar trazendo um conteúdo com propósito pra sua vida, um conteúdo com qualidade e convidados especiais como o de hoje. É isso aí. E agora convidar eles para se inscrever no canal, né? É verdade. Você que está aí, o nosso bate-papo está quase para começar. Então, esse é o nosso lembrete antes da gente iniciar a conversa. Porque eu sei que você vai ser abençoado, vai, né, ouvir conselhos, vai ouvir histórias e você vai esquecer de dar o like. Então, estamos te lembrando agora. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda segunda-feira, às 19 horas, faz esse barulho aqui. Plim. E você já sabe que tem vídeo novo do Evancast no ar. Além de conferir os episódios completos, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que durante toda a semana nós estaremos compartilhando os cortes dos melhores momentos para você impactar a vida de outras pessoas. Aonde eles vão nos encontrar, Pedro? Exatamente. Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes maravilhosos e com propósito para a sua vida. E se você está dirigindo e quer assistir o episódio mesmo assim, quer escutar o episódio, né, que assistir não pode. Isso aí. É isso. Se
você quer escutar o episódio, temos o Spotify. Lá tem o podcast tanto em áudio como em vídeo. Então não tem desculpa pra você não assistir. Pois é, estamos em todos os lugares para abençoar a sua vida. E agora, finalmente, vamos emendar no nosso bate-papo. Sinta-se honrado em apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos com uma pessoa super especial aqui, Ninho Braz. Ele que é casado com Pamela, pai de Ruth, pai de Rebeca. Ele é licenciado em matemática, bacharel em teologia e ele é líder da UME, a União Masculina da Evangelizadora. É um líder de homens cheio de história para contar e para nos abençoar com essas experiências. Seja muito bem-vindo, Braz! Aplaudam! Boa tarde, Pedro, Thalitinha. Sinto honrado estar aqui no Evancast. Como eu falei com o Pedro, antes da gente começar, vocês vão ter trabalho comigo, viu? Que eu sou muito sucinto, né? Então vocês têm que perguntar e eu vou responder. E aqui eu tô pra glória de Deus, como eu falei com Thalita. Tô aqui como servo do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas, edificadas, através do meu testemunho. Amém. Braz, é uma honra receber você aqui. Você que é o nosso líder, né, da União Masculina. Líder dos homens. Líder dos homens. E pra gente já começar esse bate-papo, eu queria saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador na sua vida. Pedro, é uma história longa, minha conversão, meu encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque aqui no Brasil a gente nasce, né, e todo mundo se diz cristão, né? E a gente só vai saber realmente quem é cristão quando a gente cresce e entrega o coração de fato a Cristo. Historicamente somos um país católico, né? E eu fui criado nessa cultura do catolicismo, né? Sou filho de seu Raimundo, Dona Inalda, né? Um casal tradicional, década de 80. Tiveram 3 filhos, eu sou do meio. E meu pai, seu Raimundo, inclusive vai perder dia 29 agora de novembro a final pro meu Mengão. Vai ser goleado, vou descontar o que a gente perdeu, né, editor? Com certeza. Vamos se vingar, né, editor? Agora Andréas vai entregar pra gente. Vai sim. E assim, por que eu falei meu pai, Pedro? Porque assim, foi através da vida do meu pai que Deus usou para me alcançar, certo? Eu, como eu falei, cresci num lar católico, certo? Um lar tradicionalmente brasileiro, na década de 80, e fui crescendo como uma criança tendo sonhos, né? Tive um desejo de ser lutador de boxe quando eu era pequeno, depois de trabalhar na NASA, ser astronauta, e mais na frente, quando tinha uns 10, 12 anos, Thalita, de ser padre, né? E eu comecei a ler muito a Bíblia, inclusive minha mãe, ela falava com meu pai, seu Raimundo, fala com esse menino, vai ficar doido, só quer ler a Bíblia. E eu lia, só que a gente eu lia, e não tem entendimento do que estava lendo, o que é muito importante, a gente ler e entender. E eu fui lendo, ao contrário de eu ir abrindo o coração para Jesus, eu fui o quê? Ficando cada vez mais, com o coração mais duro, né? Fui endurecendo, e comecei a ler a Bíblia para começar a contestar as pessoas. Eu passei a ler a Bíblia para começar a confrontar a fé das pessoas, certo? Aí, cresci, adolescência, estudei, gostava muito de estudar, né? Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu creio, certo? Gostava de estudar, e através do estudo, Deus foi abrindo as portas para mim, apesar de eu não crer, naquela época da adolescência, em Deus, igual creio hoje, né? Que salvou minha vida, Cristo. Eu fui estudando, Deus foi abrindo as portas para mim, aí fiz matemática na UNEB, passei em Direito, mas não fiz na Unirios, que era Facete, passei em Física na Federal do Sergipe, não fui, porque a Caixa Econômica, onde eu trabalho hoje, né, me chamou e eu escolhi ser concursado em vez de fazer naquela época a faculdade, e não me arrependo, porque eu creio que Deus me colocou onde eu estou hoje com um propósito muito maior, certo? E foi indo. Conheci minha esposa, né, em 2005, conheci minha esposa, vamos fazer já 21 anos, ano que vem de união, né, entre namoro, noivado e casamento. E em 2005 conheci minha esposa, entrei na Caixa em 2006, e Deus me abençoando de uma forma que é um bênção automática de Deus. Como assim, Braz? A gente que é cristão, a gente tem mania, né? Não mania, mas a gente só quer saber de orar e pensar que as coisas vão cair do céu. E não é bem assim. Deus fez o sol para o justo e para o ímpio. Deus fez a sombra para o justo e também para o ímpio. E os cristãos têm um pouco de mania de só orar e não agir. E isso que eu quero deixar um conselhos já para os jovens que estão assistindo, que estudem. 2 coisas que você não vai se arrepender na vida: entregar a vida a Jesus e também estudar.
porque estudar abre as portas. E através do estudo, Deus, de forma automática, que é uma bênção automática do Senhor, foi abrindo as portas na minha vida. E quando foi abrindo as portas na minha vida, eu tive tudo muito rápido, né? Eu comecei a ter as coisas muito rápido. Eu lembro que em 2009, com 24 anos, eu tinha um Astra, 4 portas, hatch, todo jovem queria ter um carro daquele na época, né? Só não botava ação, porque eu nunca gostei de Suzão, gostava de coisa mais de velho, né? E Deus abençoando bem, né? Só que tem coisas que eu não entendia. Como, por exemplo, Pedro, minha família, ela tem um problema com álcool, né? Isso aí é uma herança hereditária que vem de várias gerações. Meu avô é alcoólatra, minha tia é alcoólatra, meu tio morreu, um tio meu com 34 anos por causa do álcool, certo? E essa é uma coisa que tem também em mim. E como nunca vem uma coisa sozinha, sempre vem coisas mais, eu comecei na minha fase de adolescente para adulto, ser viciado em algumas coisinhas. Pornografia, eu era viciado em pornografia, eu era viciado em jogo, certo? Eu era viciado, e é meu espinho na carne, que é o álcool, né? Eu tenho tendências a ser alcoólatra, alcoolismo, e é um espinho que eu luto, igual Paulo tem um espinho na carne dele, igual Thalita tem, você tem, né? Quem está assistindo tem também, eu tenho espinho na carne, e o meu é álcool, certo? Eu evito, né, andar em ambientes, né, até deixar um pouco de frequentar alguns ambientes, que eu tinha muitos amigos por causa disso, porque a gente tem que se livrar, né? Evitar lugares escorregadinhos, para que a gente não possa vir a cair, né? E estou contextualizando para vocês entenderem onde eu quero chegar da minha conversão, né? Porque é uma história que envolve meu pai, envolve minha mãe, certo? Envolve minha noiva, né? E assim, eu estou contando um pouco a minha história, para me conhecer um pouquinho também, o povo que está de casa assistindo, né? E, Pedro, eu tinha esse vício de álcool, tinha vício de pornografia, tinha vício de jogo, certo? E eu também tenho uma coisa comigo, que apesar da minha vida ter uma vida confortável, desde os 14 anos eu tenho um espírito de suicídio. Eu sempre pensava em suicídio, né? Eu, desde 14 anos, peguei cinto para me enforcar, e assim, e eu não entendia por que essas coisas aconteciam, né? Quando eu encontrei, ou quando Deus me encontrou, né, Sandro? Quando Deus me encontrou, aí tudo fez sentido, né? Quando as escamas caíram nos meus olhos, eu vim enxergar espiritualmente o que está acontecendo comigo desde quando eu nasci até o dia que eu entreguei a minha vida ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para contar como foi a minha conversão, como foi meu encontro genuíno com Cristo, como foi? Em dezembro de 2014, minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama, né? E é uma notícia muito forte, né? Quem já teve pessoas com caso de câncer na família, sabe que quando fala assim, ó, tá com câncer, é quase uma sentença de morte. É uma palavra que realmente ainda derruba muita gente só na palavra, no emocional. E minha mãe teve câncer, né? Em 2014 ela teve câncer e a gente descobriu bem na véspera do aniversário dela. Ela completando de 30 de dezembro de 2014. A gente teve o diagnóstico mesmo de 29 de dezembro de 2014. Aí foi um desespero, né? Uma coisa que abala muito a família. Mas assim, como é de mama, na cabeça de uma pessoa, estou falando de mim, né? Uma pessoa cartesiana, mama é mais fácil de você curar, né? Vamos fazer o tratamento, né? A mãe foi para Recife, se tratou, meu pai que acompanhava, seu Raimundo que acompanhava minha mãe, Dona Inalda, e começaram o tratamento. A mãe tirou um quadrante, né, do seio, e começou a fazer químio vermelha, né, e depois começou na branca. E meu pai sempre acompanhando. Aí foi em dezembro de 2014, chegamos em agosto de 2015, certo? Uma segunda-feira, 3 de agosto de 2015. Minha mãe e meu pai iam para Recife, meu pai começa a passar mal, começa a tossir, não tem condições de ir para Recife, minha mãe vai com meu irmão. Minha mãe liga para meu irmão, Ricardo, né, que estava de folga, trabalhava na Infraero na época, estava de folga, aí meu irmão foi com minha mãe, lá para Recife, e Paulo ficou. Meu pai, eu, que não era casado ainda, né, era noivo da minha atual esposa, e minha irmã e meu sobrinho, que a gente morava na casa de meus pais, né. E na terça-feira, no dia 4 de agosto, minha irmã me ligou. Falou assim, Juninho, corre em casa que o Paulo tá passando mal. Eu tava trabalhando, saí do meu trabalho, fui para casa, e quando cheguei em casa, meu pai disse que tava sem conseguir respirar. Aí eu peguei ele, levei no hospital no Nair, né, nosso Nair,
Naí Alves de Souza, né? Levei no Naí, cheguei lá, o médico olhou para ele, só que ele disse o seguinte: eu vou fazer um exame contigo. Só que a gente faz um exame e quando você tiver o resultado, você vem para a gente ver qual vai ser o diagnóstico da doença, o que é que está acontecendo com o senhor. Certo? Aí passou um requerimento para a gente ir na Unimagem fazer um ultrassom. Aí pronto, aí no dia 4 de agosto eu fui com o painho na Unimagem, a gente fez o exame. Aí foi na terça. Aí na sexta-feira, dia 7 de agosto, saiu o resultado. Né? Amanhã já tinha chegado com meu irmão, de Recife. Aí eu fui com o painho. 1 da tarde a gente foi para o Naí, né? Eu fui almoçar, fui em casa, peguei o painho e fomos para o Naí. Chegamos lá, o médico olhou para meu pai. A primeira pergunta que ele fez: o senhor fumou? Aí o pai falou: fumei durante 20 anos, mas faz 20 anos que eu parei de fumar. Aí o médico olhou para mim e falou: ó, leve seu pai o jeito para Recife, que assim, eu tô vendo aqui, eu não consigo nem ver direito o pulmão dele, tá uma coisa muito grave. Aí o médico fez um requerimento, né, de urgência, aí encaminhou meu pai pra gente ir para Recife, de urgência. Só que meu pai, né, teimoso, bruto, vai macho, caba macho, disse: eu não vou, eu só vou no outro dia. Aí pronto, aí a gente conversou, eu com meus irmãos, com minha mãe. Aí no dia 7, na sexta-feira, né, sentimos a dor, e em agosto, ou em dia 8 de agosto, no sábado, 8 de agosto de 2015, partiu eu para Recife, minha mãe, Davidson Pipa, que é o meu amigo, meu irmão, ele e meu pai, nós 4, fomos para Recife. Chegamos lá direto para o Português, né? Aí o médico viu o encaminhamento do médico de Paulo Afonso, do Naí, e Paião, no dia 8 de agosto, foi internado. Se internou num hospital português, lá em Recife, para fazer o quê? A bateria de exame, para de fato ver o que Paião tinha, né? E Paião, nesse intervalo de tempo, Thalita, Paião não conseguia quase nem falar mais. Ele já estava começando a ficar cansado. Paião começou a tomar banho lá no hospital, sentado, porque Paião não conseguia fazer isso aqui, esse movimento aqui. Aí Paião começou a tomar banho sentado. Quando os amigos dele, né, muitos amigos do Painho, Jailson, Bosco, outro, Humberto, né, iam visitar ou ligavam para ele, né, ele falava assim, ó: oi, alô. Poxa, parecia que Paião tava morrendo afogado no seco, igual Covid. Paião, ao pegar o telefone, falava: não, Paião tá sem poder falar, que ele tá um pouco adoentado e o médico pediu para ele não falar tanto. E pronto, chegamos em dia 8, no sábado, em Recife, no Português. Dia 9, um domingo, 2 médicos que foram acompanhar Painho chegaram na sala para se apresentar. Que era o médico do pulmão, que era um pneumologista, Dr. Emanuel, e que era o médico para cuidar do caroço, que era um oncologista, Dr. Rubens, né? Aí falaram quais procedimentos iriam fazer, tudo direitinho. Aí agendaram um procedimento para quarta-feira, dia 13 de agosto, que era uma broncoscopia. O que é isso? E o doutor Emanuel, que é o do pulmão, pneumologista, ia colocar uma câmera no nariz de Painho e ver como é que estava a situação aqui dentro, né? Aí mais ou menos 2 da tarde, o doutor Emanuel, da quarta-feira, o doutor Emanuel entrou no quarto, certo? Pegou o Painho e subiu para a sala de cirurgia para fazer esse procedimento. E eu tirei férias, fiquei 21 dias com o Painho. A gente entrou no dia 8 de agosto, a gente saiu dia 29 de agosto do Português, certo? Eu fiquei lá, Deus, né, já era plano de Deus, que eu tivesse que acompanhar Painho nesse momento de angústia dele, porque Deus não estava tratando o Painho também, mas Deus estava me tratando, e foi fundamental que eu estivesse lá naquele momento para acompanhar meu pai e viver esse momento, porque eu era muito cético, né? Eu só acreditava no que o médico falava, né? Eu estava num momento da minha vida que o que o médico falava estava certo, o que a fé falava eu não escutava, porque eu não cria, né? Meu coração chegou um momento que eu não cria mais em Deus, no momento que a gente crê hoje, que é o momento de Deus pode tudo, né? Até a pessoa estar no fim da vida, o nosso Deus pode restaurar aquela vida. Por isso que a gente, como cristão, a gente é contra o aborto, contra a eutanásia, porque a gente crê que Deus pode operar, né? E eu não queria. E Deus, foi providência de Deus me colocar naquele local para eu com meus olhos ver e escutar tudo o que os médicos
humanamente falariam para painho, né? Porque se fosse outra pessoa falando, eu não ia crer. Aí eu tive que estar lá para realmente, em meu coração, Pra ver. ver e crer, né? E crer. Fui igual a Tomé, né? Infelizmente, né? A gente tem que hoje crer, né? Eu tive que ver para crer, né? Aí o que acontece? A painha fez a broncoscopia. Aí uma cena muito marcante foi esse dia para mim, dia 13 de agosto de 2015. O painho foi, subiu, o médico desceu com o painho, depois de umas 2 horas, ao médico, painho meio sedado, o médico entrou por trás, né? Do apartamento, aí me chamou. Vem cá. Aí eu saí. Aí, pai, eu vou aqui. Aí quando eu fui lá fora, a médica falou, eu nunca vi nada igual vi com seu pai. Tava eu e mais 3 médicos na mesa, lá na cirurgia, anestesista, nessas pessoas acompanhando. Eu bati aqui e falei, como é que seu mãe tá vivo? O caroço do seu pai, ele tá quase atrapalhando os batimentos do coração. Eu não sei como seu pai tá respirando, que eu não vi nenhum espaço na traqueia dele. Aí eu, né, respirei assim, aí eu falei, e aí? Eu falei assim, e aí, doutor, o senhor precisa fazer o quê? Aí ele, olha, eu assim, como seu pai tá aí, ele pode morrer agora. Agora aí, ó, você tá vendo ela aí? Se ele aí tiver um parado aí, eu não posso fazer nada, porque assim, eu não sei como ele tá nessa situação não, e vivo. Aí eu falei, o senhor vai fazer o quê? Aí ele vai fazer uma traqueoscopia. Era uma quarta-feira. Na outra quarta-feira, para quem já estava morrendo, na outra quarta-feira, eu fazer um procedimento cirúrgico com seu pai, né, que é botar uma prótese em formato de Y na traqueia dele, para ele respirar melhor. Aí eu falei, mas isso vai dar quanto tempo de vida ao meu pai? Aí ele falou, se tudo der certo, no máximo 3 meses de vida seu pai tem. Depois disso, não tem mais não. Aí eu falei, doutor, só 3 meses? Aí ele bateu aqui no meu e falou, é melhor que nada, né? Aí eu falei, melhor que nada. Caramba. Aí entrei, aí chorei. Aí saí, aí peguei o telefone e liguei pra amanhã. Amanhã com câncer, né? Amanhã, ó, pai não tá... Isso. Ele falei, Aí liguei pro meu irmão, que é mais velho, Ricardo, Cacá. Aí liguei pra minha irmã Ró, que é mais nova. Falei, aí começou a agonia, né? O povo me ligar, parente, meu tio lá do sul me ligando. Tinha bem 20 anos que eu falava com ele me ligou. Todo mundo já angustiado, né? Porque assim, era sentença de morte, né? Pro meu pai. Só que a última palavra, é isso que a gente tem que saber. Não é do homem. A última palavra é de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. E ele é o método médico. E muitas vezes a gente, como crente, Pedro, a gente não tem essa fé. A gente tem essa fé de boca, mas não de coração, não de espírito. E eu venho aqui hoje falar isso, que a nossa fé tem que ser a fé que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Porque ele falou, se a gente crer nele de todo o coração, a gente iria fazer coisas maiores que ele. Não porque a gente é bom, mas porque Jesus morreu na cruz, está no céu e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E isso é que me assusta um pouco hoje, tá? Que assim, a gente vê as igrejas hoje, muito movimento, mas pouco milagre. A gente não vê a igreja tomando posse de uma coisa que é dada, já foi dada pra gente. Não que o evangelho é isso. O evangelho é muito mais do que isso. É salvação, é vida eterna. É saber que o homem justo morreu por nós pecadores. E nós sabemos o quanto nós somos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Entendeu? Na minha cabeça é assim. E Jesus salvou o maior dos pecadores. Então assim, a gente tem que ter essa ciência, Pedro, essa posse, uma posse, que Jesus nos salvou. E a gente pode fazer muitas coisas. E a gente não faz. Então assim, hoje em dia, está algo de errado no meio evangélico. Está tendo muito movimento e efetividade, de fato, milagres, está tendo poucos. E eu olhei, eu vi, eu testemunhei como esse Deus que nós cremos da Bíblia, ele é real. Porque meu pai desenganado, certo? Tinha só 3 meses de vida, certo? Aí o médico falou que fazia uma traqueoscopia, depois de uma semana, no pulmão do meu pai, abrir e botar na traqueia, né? E eu não quis dormir, porque meu pai estava por ir morrer a qualquer momento. Aí eu não queria dormir, fiquei 3 dias sem dormir, mas depois eu não aguentei. Eu comecei a dormir no sofá, nas cadeiras, porque eu não aguentei ficar vigiando meu pai. Porque a certeza que eu tinha era qual? Que os médicos tinham falado que meu pai podia morrer a qualquer momento. Porque, Pedro, se eu cresce num Deus que eu creio hoje, eu ia dormir tranquilamente. Porque eu sei que quem faz tudo é Ele. Ele permite tudo. A minha vida, a sua vida, a de Thalita, nossos filhos, é Ele que permite. Então eu ia ficar tranquilo. Só que eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje.
Esse Deus que me transformou. Então eu quis ficar sem dormir. Só que eu só aguentei 3 dias. Foi quarta, quinta, sexta, pronto. Depois de sábado, meu filho, eu já tava... Pra eu poder morrer do meu lado 10 vezes que eu não ia nem me mexer, porque eu tava cansado. Eu tava cuidando dele. Aí na quarta-feira, meu pai fez o procedimento cirúrgico, né? Colocou uma prótese na traqueia. E já era dia 19 de agosto. Aí o médico, o oncologista, né? Que são 2 médicos. O do pulmão, que era o Dr. Rubens, e o do câncer, que era... o do pulmão, que era o Dr. Emanuel, e o do câncer, que era o Dr. Rubens, né? E o Dr. Rubens não queria falar a pai o que era, né? Aí um dele entrou no quarto e eu falei, Dr. Rubens, meu pai tem o que mesmo? Porque meu pai começou a botar sangue pra fora, ele tá preocupado, ele quer saber o que ele tem. Aí o Dr. Rubens falou, não, ele tá com câncer, ele tem câncer, né? Rapaz, eu tava 2 semanas internado, né, no hospital. Não, ele tá com câncer, seu pai tá com câncer. Aí pronto, tá com câncer, e aí, vai fazer o quê? Não, vai fazer o tratamento, que é o médico do câncer, né? Eu, tá certo, então fazer o tratamento então. Aí eu saí com ele e falei com ele, Dr. Rubens, é isso, você fazer o quê com meu pai? Não, seu pai tá com câncer muito agressivo. Das categorias que tem, o mais agressivo é o dele, certo? Seu pai tem um câncer que Leandro teve. Leandro não teve um câncer, Leandro e Leonardo, os mais antigos, que vão lembrar, a dupla Leandro e Leonardo, sertanejo. Aí Leandro morreu com câncer, o câncer dele era 6 centímetros no pulmão. O pai tem o mesmo câncer e o do pai era 12 no pulmão. O pai tem um câncer de 12 centímetros no pulmão. Era uma laranja grande, né? Laranja grande. Aí eu falei, mas doutor, e aí? Não, seu pai não tem mais jeito não. A gente saiu paliativo. Vamos dar químio, dar rádio, mas seu pai não tem mais jeito. Seu pai já tá no fim da vida dele. Aí eu falei, tá certo, então, você vai fazer o que para liberar meu pai, então? Não, eu vou fazer o seguinte, ficar uma semana ainda aqui, fazer uns PET scan é um exame para ver se o câncer não se espalhou para outra parte do corpo. Para ver se aquelas células cancerígenas só tem naquele órgão ou está espalhada, né? Porque se estiver espalhada, aí não cabe nem fazer nada mesmo, né? Só realmente orar para que Deus possa fazer a cura. Mas humanamente é muito difícil. Quando está em metástase, curar de um câncer, né? Apesar que para Deus não é impossível, né? Aí pronto, aí o pai botou a prótese e no sábado, dia 29 de agosto de 2015, o pai teve alta do hospital. Aí ficou 21 dias internado. E pai botando sangue, pai... Realmente você vê que não estava uma vida mais normal, já estava aos pouquinhos, né, se desfiando, para não perder muito peso. Já estava realmente, o que o médico tinha falado, estava se concluindo a vida do meu pai. Já estava realmente no momento finais da vida dele, né. O caso do pai foi tão impressionante para o médico do pulmão, doutor Emanuel, que ele fazia mestrado nos Estados Unidos. Ele pediu que eu assinasse um documento para meu pai ser carta de estudo nos Estados Unidos. Ele levar o caso do meu pai para os Estados Unidos para o povo estudar o caso do meu pai. E eu assinei, né? Para ajudar a medicina, não sei, eu assinei para assinar e ele tentar ajudar a pessoa também da vida do meu pai. Mais pessoas, né? Poderem ser ajudadas. Sim. E meu pai ser um caso muito assim raro e ajudar a pessoa, né? E pronto, saímos dia 29 de agosto, um sábado, certo? Lá de Recife. Aí que agora a história fica interessante. Aí no dia 31 de agosto, uma segunda-feira, é aniversário do meu pai. E na minha casa, na casa dele, parecia festa. Tia, primo, todo mundo assim da zona rural veio ver ele. Porque meu pai é da zona rural, né? De Glória. Veio ver ele, porque era um despedido, né? A pensar que meu pai realmente ia falecer, né? E eu contei pra todo mundo, né? Eu não guardei aquela informação. Porque a gente conta, a gente tem maneira de guardar informação, guardar doença, mas é bom você falar, porque através da sua fala, pessoas que creem em Deus podem interferir por você. E foi isso que aconteceu na casa do meu pai, na minha casa. Eu comecei a falar da vida do meu pai, que meu pai estava morrendo, né? E pessoas, né? Aí minha sogra, né? Que eu tô casado hoje com minha esposa, minha sogra já era cristã, e minha sogra, Thalita, fez um clamor na igreja dela. E lá Deus usou um homem, um profeta, que disse que minha sogra estava passando por 2 problemas, né? Que era o tio dela estava com câncer nos ossos e meu pai estava com câncer de pulmão. E minha sogra clamou na igreja, né? Igual está lá em Filipenses, né? Que a gente tem que clamar, né? Abrir a boca e clamar. Minha sogra clamou na igreja e Deus usou um profeta. Por isso que a experiência que a gente vive, ninguém tira. Né? Esse negócio, Deus não fala mais, que Deus não opera mais, Deus não cura mais, né? Igual algumas correntes teológicas falam por aí, né? Só que quem vive a prática é muito mais forte que a teoria. E minha sogra clamou na igreja dela e um profeta se levantou lá e disse que o tio dela, Deus ia levar
E levou. Acho que 6 meses depois, Deus levou o tio dela. Só que o homem, que seria meu pai, Deus iria curar. Né? Pronto, aí Painho veio, né? Eu vim com o Painho, acabou minhas férias. 29 de agosto, 31 teve a festa, como eu falei aqui. E pronto, meu pai e minha mãe tiveram que voltar para Recife para fazer o tratamento, né? Mãe com câncer de mama, estava fazendo a rádio, e pai ia começar a fazer a quimio vermelha, né? Com o oncologista Dr. Rubens, né? E foram sozinhos, um cuidando do outro, porque meu irmão não podia tirar férias mais, minha irmã não podia tirar férias mais, e eu tinha acabado minhas férias. Então os dois foram um ser companheiro para o outro, né? E foram no dia 8 de setembro, voltaram para Recife. Certo? E no feriado do dia 7, eu fui ver minha noiva, né? Que estudava em Aracaju e estava em Itaparica. Aí eu fui vê-la. E minha sogra contou. E saí, Nil, fique tranquilo. A fé dela que me impressionou. Fique tranquilo. Seu Raimundo não vai morrer disso, não. A gente fez uma oração lá na igreja e Deus usou um profeta e disse que seu Raimundo vai ser o milagre de Deus aqui na terra. Falei, amém. Eu já estava crente, viu, Sandro? Eu falei, amém, eu creio e profetizo e aceito essa profecia. Aí pronto, aí essa palavra confortou meu coração, só que Painho, quando foi com Maninha, na semana que ele foi, ele começou a ter febre, né? E quem tem câncer, né, é muito perigoso quando começa a ter febre, né? Quer dizer que tem muita coisa já errada no corpo, né? E começou a ter febre. Aí Painho teve febre de segunda até quinta-feira, tendo febre. E eu tenho um aniversário para ir da minha sobrinha, hoje, que antes era sobrinha só da minha esposa, né? Que a gente não era casada ainda, mas hoje é minha sobrinha, Giovana. Tem um aniversário dela para ir, de criança, de 2 anos, no sábado. E eu ia com minha irmã e com meu sobrinho para Itaparica para esse aniversário. Só que aí, como o pai começou a ter febre, eu falei, minha irmã, ou você vai para Recife, ou eu vou. O que não pode é a mãe ficar com o pai tendo febre. Aí pronto, a gente ficou naquela doce, eu não ia. Aí na sexta-feira de manhã, minha mãe ligou. Juninho, eu e seu pai vamos para Paulo Afonso, porque hoje ele tá sem febre. Aí eu falei, tá certo, então venha. Fica a semana aqui, final de semana aqui, e quando acabar, final de semana vocês vão de novo para Recife se tratar. Pra não ficar a semana em casa, final de semana em casa para ver a gente. Aí tranquilo. Aí eles vieram na sexta-feira à noite. Aí eu peguei ele lá perto da PRF. Aí no sábado, era o aniversário da minha sobrinha. Aí vai eu, minha irmã e meu sobrinho para o aniversário lá em Itaparica. Quando a gente chega no aniversário, o mesmo profeta que falou com minha sogra, falou com minha irmã. Aí o rapazinho que Deus usou para falar com minha sogra, né, na igreja, olhou para mim e falou, quem é aquela mocinha ali? Eu falei, minha irmã. Aí ele, chame ela, que Deus quer falar com ela. Aí eu olhei assim, eu descrentão, né? Olhei e falei, vem cá, o rapazinho quer falar com tu aqui. Aí ela veio. Aí veio ela, minha esposa, meu sobrinho, né? E eu fiquei em pé. Aí ele olhou para ela e falou, começou a falar em línguas. A primeira coisa que ele disse, eu sou Deus, eu sempre escrevo certos, por linhas certas. Primeira coisa que eu nunca vou esquecer da minha vida. Porque a gente fala sempre o inverso, né? Que escreve certos. Primeira coisa que ele falou em línguas e traduziu. Eu sou Deus, eu escrevo certos, por linhas certas. Você de madrugada com minha irmã. Aí, Sandro, é onde a gente tem que saber como crente a nossa insignificância. A gente muitas vezes a gente quer botar Deus numa caixinha e quer falar como é que Deus age. Ele age da forma que ele quer. Eu sei de uma coisa, que Deus nunca vai ser de encontro à palavra dele, mas ele é muito maior que sua palavra foi revelada. Isso eu sei. Que Deus ele vai além de lugares que a gente não imagina e que a gente não tem condições de ir. Deus vai. Como é que Deus... Por que eu estou falando isso agora? Porque mais na frente vocês vão entender. Como é que Deus vai falar com uma pessoa que nem pra gente não tem nem o coração voltado para ele. Uhum. Como é que ele vai se aparecer, vai se revelar, certo? Aí ele chegou e falou, eu sei que você, ó, o que Deus falou, eu sei que você fala de madrugada, Deus, ó, Deus escutando minha irmã, Deus, por quê? Porque meu pai, porque minha mãe, meus 2 pilares estão doentes com câncer, por quê? Mas eu, Deus, vim aqui para te falar que a mulher, sua mãe, vai seguir todo o tratamento do homem, mas seu pai vai ser meu milagre.
Era setembro. Até final do ano, ele vai estar na sua casa curado. Aí ela duvidou, ela começou a chorar e duvidou. Aí ele falou, tu duvida que eu sou Deus? Ele falava em línguas e traduzia. Tu duvida que eu sou Deus? Eu, Deus, no máximo daqui a 15 dias, vou lhe acordar no meio da noite e provar que eu sou Deus. Aí parou de falar com ela. Aí eu, opa, eu já olhei assim, né? Como assim, como eu li muita Bíblia, né? Aí tem algumas coisas que já estavam fazendo sentido, né? Eu olhei assim e falei, opa. Aí quando eu cheguei aqui em Paulo Afonso com minha irmã e meu sobrinho, eu corri pra onde? Pra falar com Deus. Deus já estava convertido, né? Que a gente andava muito junto, né? Aí ele se converteu primeiro que eu, em outubro de 2014, né? Aí ele tá na casa da esposa dele hoje, né? Andressa, que era noiva. Aí eu, Deison. Aí ele, que foi, homem? Eu falei, tava lá no aniversário, o homem falou isso com o Ró. Aí ele ficou assim, olhando sem acreditar. E a esposa dele, que não era crente na época, parecia que cria mais do que ele. Acredita? Caramba. Eu sempre falar isso aí, ele fica achando, não, eu creio, não. Eu acho que não, porque você transparecer no... Agora, sua esposa aqui hoje, né, Andressa, né, que era noiva, ela ficou assim, acreditando de fato, né? Aí pronto, aí Deus falou com minha irmã e vamos esperar o dia, né? Se é Deus mesmo, Deus vai se falar com minha irmã de novo, né? Aí, esse foi num sábado. Aí na quinta-feira pra sexta, quem já fala é minha irmã. Ela que conta a história, né? Deus não falou comigo, falou com ela, né? Deus usou meu pai, usou ela e nada de falar comigo, né? Pra você ver. Aí, quem já diz é minha irmã agora, né? Que disse que tava dormindo, né? Por isso que eu digo que Deus é incompreensível. Deus falou com minha irmã, né? Porque ele falava com os pais da fé, com Isaac, com Jacó, com Abraão. Poucas pessoas hoje tiveram a experiência que minha irmã teve de Deus falar, né? Com uma pessoa que disse que não entregou a vida a Jesus, né? E não tem entregue, né? E Deus falou com ela. Ela disse que dormindo, acordou, só com uma voz, Rosana, acorde. Aí ela disse que ela acordou aí. Rosana, acorde, seu pai está curado. Seu pai está curado. Aí ela pulou da cama, aí foi me acordar. Juninho, Deus falou comigo, disse que o pai não está curado. Aí eu, opa, aí fiquei alegre, né? Aí, opa, tranquilo, vamos embora. Aí, o que acontece? Pai, ele tá fazendo tratamento de quimioterapia vermelha. E fazendo exame direto. Aí teve um exame desse, que o médico fez, aí olhou, Dr. Rubens, oncologista. Aí olhou pra Painho, quem conta é minha mãe, que eu tava trabalhando, minha mãe tava com ele. Aí disse, oxe, que tem coisa errada nesse exame aqui. Aí ligou pro radioterapia, que são 2 médicos, né? Um de químio, um de rádio. São médicos distintos. Eu não sabia não, mas só descobri quando passei por isso, né? Aí disse que, mãe falando que o Dr. Rubens ligou para o outro médico, né? Disse, vamos suspender o tratamento do homem, que o homem não tem nada do que a gente pensou que ele tinha, não. Isso aí foi em outubro de 2015. Aí suspenderam o tratamento, fizeram algum exame em Painho, certo? Aí, nesse tempo, ficou de stand-by, não fez nada de rádio nem de químio, certo? E o rapaz do pulmão, o doutor Emanuel, que é do pulmão, fez um exame final em Painho. E 3 meses que esse doutor Emanuel tem falado para um tempo de vida, que foi em torno de dia 20 de agosto. No dia 20 de novembro de 2015, ele tirou a prótese que ele colocou, porque Paulo não tinha mais nada no pulmão. E Paulo não fez nenhuma cirurgia. E pai, clinicamente, foi considerado curado pela medicina. E em dezembro, meu pai, como Deus prometeu a minha irmã, estava curado. Aí foi aí que eu me converti? Não. Demorou mais 8 meses. Pra eu, o homem tinha coração difícil. Será que tem coração difícil, hein? Demorou. Uau. Meu pai foi curado em dezembro de 2015. Clinicamente curado, liberado, né? Para a honra e glória de meu Senhor Salvador. Aí em agosto de 2016, quer dizer, 8 meses depois, no dia 27 de agosto de 2016, eu estava na igreja da minha sogra, aí esse profeta me abraçou e disse, chegou sua hora. Aí eu falei, chegou minha hora. E aconteceu um milagre, que não foi a cura do meu pai, né? Porque isso aí Deus faz um homem, um morto reviver, um surdo escutar, um aleijado andar. Deus faz assim, Mas a conversão de vidas não, né? E assim, aí eu
no dia 27 de agosto de 2016, entreguei verdadeiramente nessa pergunta meu coração a Cristo. E foi a melhor e maior escolha que eu fiz na minha vida. Eu gosto de falar que eu tive várias emoções na minha vida, mas a maior emoção da minha vida foi no dia 21 de abril de 2017. Foi quando eu me batizei, entendendo de fato quem eu era e quem Deus é. Porque quando a gente percebe quem você é e quem Deus é, meu amigo, ele constrange. Ele constrange. Não é normal, não. Porque assim eu me vejo um pecador, entendeu, Pedro? O pior dos pecadores, cheio de defeitos, cheio de falhas, entendeu? Cheio de vícios. E aquela pessoa santa, justa, teve coragem de descer da sua glória, vir e morrer por mim, um pecador. Aí eu sempre falo isso, que a minha maior emoção da minha vida não foi quando minhas filhas nasceram. Amo minha esposa, amo minhas filhas. Mas a maior emoção foi quando eu me batizei. Que eu morri, de fato, pro mundo e nasci para Deus. De forma simbólica, né? Porque a gente sabe, quando eu me converti lá atrás, em 2016, no mesmo momento o Espírito de Deus veio morar comigo, né? Habitar em mim. Porque o Espírito Santo habita na gente quando a gente se converte. Porque senão como é que a gente vai vencer os pecados se o Espírito Santo não habita na gente naquele momento? Então naquele momento que eu me converti, o Espírito de Deus veio e habitou em mim. Aí sim, aí lembra que eu falei que tem vários vícios, né? Aí coisa incrível, quando eu me converti, no outro dia, vício de pornografia, vício de jogo, vício de pornografia, jogo, espírito de suicídio. Como assim? Deus, no outro dia eu não tive mais nada. Outrora eu que sempre entrava com vídeos pro banheiro, quando fui tomar banho, não senti mais falta, porque o Deus é suficiente. O Deus que a gente serve, ele é suficiente. Agora tem coisas que vai ser pro resto da minha vida, que é o quê? A bebida. Até hoje, o meu espírito não tem, mas minha carne sente vontade de beber. E eu não escondo isso de ninguém. Eu falo com as pessoas mais cheias para mim, Pedro, porque a gente tem que saber a nossa fraqueza. Nossa fraqueza é onde vai engrandecer Deus. Por que eu não bebo hoje? É porque eu sou forte? Não. É que eu sei que eu sou fraco, e eu sei que quando eu estou fraco, quem vai me fortalecer. Porque se não fosse essa comunhão que eu tenho com meu Deus, eu já teria caído. Porque a gente tem vontade de fazer as coisas mais. E assim, e o pecado em si, ele não é ruim, né? O pecado é bom. Momentaneamente, o pecado é bom, é prazeroso, porque isso ninguém fazia. Porque só faz o pecado porque é uma coisa boa. Se fosse coisa que lhe desagradasse, quem ia fazer? Quem gosta de ser de coisa ruim, que não agrada a ninguém? A própria carne não ia querer, certo? E esse foi o único espinho na carne que Deus deixou comigo quando eu me converti, que foi a questão do álcool. Até hoje, a carne, certo? Na carne, a minha carne, ela sempre tem uma queda pro álcool, né? Porque é uma coisa familiar. Por isso que eu gosto de falar, Thalita, que assim, beber é pecado, beber. Quando eu era na época que eu estava estudando para confrontar as pessoas, aí muitas pessoas iam me evangelizar de forma errada. E a gente tem que falar o que a Bíblia fala, e se calam dela, não fala. E a gente quer maneira de explicar as coisas sem ter aquele conhecimento, que a gente não é Deus, de querer colocar nas pessoas coisas que a gente não sabe. Eu falava, pronto, vem cá, beber é pecado. Aí quase 100% falava, é pecado. E a gente sabe que não é pecado. Beber é pecado, não é pecado. Senão Jesus pecava. E nosso Senhor, Ele é santo. Agora assim, eu, Braz, eu vou beber para quê? Porque quando eu me converto, a minha vida não é mais minha. Eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Então, qual sentido tem de eu beber? E vou glorificar a quem bebendo? Porque eu estou já aqui para glorificar a Deus. Eu beber vai me aproximar de Deus em quê? Eu sempre penso isso. Eu não bebo. Sem falar que eu sou testemunho. Minha casa, minha família é de alcoólatras. Como eu vou chegar para um tio meu, para um primo meu e falar, não beba, o Deus que me salvou, Ele é suficiente, mas você não bebe? Aí eu falo o quê? E se eu sirvo de pedra de tropeço para outros, eu não faço. Para que eu vou fazer? É a mesma coisa de temas polêmicos de tatuagem. Tatuagem. Assim, quem tem. Não vai para o inferno, não vai. Mas assim, no momento que você... Porque tatuagem eu entendo que é uma fase que você está vivendo. Quando você faz tatuagem de Cristo aqui ou de uma cruz, não tem problema nenhum, certo? Mas se você vai vivendo pelas fases que você está vivendo, você vai pegar uma fase mal.
E na fase massa foi tatuagem também. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse discernimento do espírito. Porque a gente está aqui só para glorificar a Deus, não é para outra coisa que a gente está aqui, não. Quando a gente se converte a Cristo, tem que ser de forma verdadeira. Eu vejo hoje muita conversão que não é genuína. Ah, como é que você fala isso? Porque não dá fruto. Qual fruto que dá? É cristão que cumpre e não paga. Porque a palavra do crente tem que ser não, não, sim, sim. Acabou. Tem que valer mais que tudo a sua palavra. É cristão que cumpre e não paga. É cristão que quer causar desejo em outro através da lascívia. E ainda é pecado lascívia. Certo? É cristão que fala, que mente. Né? Aqui, Itabraz, não é pessoa perfeita, não. Como eu falei, sou pelos pecadores. E eu comecei a enxergar a vida melhor quando me converti, porque o que está em Mateus diz assim, que primeiro, antes de tirar o cisco do olho de Pedro, meu irmão, tira a trave do meu olho. Senão você vai ser hipócrita. Eu vi assim nas pessoas. Eu vi muitas pessoas quando me converti, os defeitos das pessoas. E quando eu me converti, o Espírito Santo me mostrou que o maior pecador sou eu. Quem tem mais defeito aqui sou eu, não é Pedro, não é Lalita. E a partir daí, meu coração ficou mais misericordioso. Porque antes de criticar Pedro, eu passei a ver que eu tinha os piores defeitos. Pedro não tem aquele que eu tenho, mas tem outros melhores qualidades e eu tenho mais defeito que Pedro. Eu comecei a ter o coração mais misericordioso com as pessoas. Eu passei a ter mais carinho. Eu passei a agir mais como Cristo, a pensar como um Cristo, a fazer mais o que Cristo faria. Porque se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho que ter o fruto do Espírito. Eu não posso, como começar uma discussão com você, com o Thalita aqui, eu não posso querer magoar vocês. Né? Porque a gente tem mania de falar o quê? E tu? E tu? Como começar a botar o defeito, e tu? E tu? Não, eu sou cristão. Eu tenho que trazer amor para as pessoas, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade, ter domínio próprio, ser longânimo, praticar o bem. Isso é que um cristão de fato tem. Fora disso, a gente está tudo se iludindo. É igual está em movimento aí agora, que eu ia falar, depois a gente comentou não, que ensina você a ser homem, né? Assim, eu acho que assim, se a Bíblia não for suficiente para me ensinar a ser homem, você pode queimar a Bíblia. Eu não preciso de coisas que me ensinem meu caráter, que não seja igual de Cristo. Se tiver movimento assim, vamos orar, vamos ali no monte e fazer uma vigília, ok, top. Agora, um movimento que ensina você a ser homem, a Bíblia minha não é suficiente não para ser homem, porque se não for, tem coisa errada. Ou o Deus cursivo está errado, ou as coisas que estão fazendo estão sendo erradas. Porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia me ensina não só a ser homem, a ser pai, a ser um bom marido, a ser um bom filho, a ser um bom empregado, a ser um bom empregador. É só não ensinar a ser homem, não. É ser muito mais do que ser homem. Ela me ensina a ser cristão. Ela me ensina a servir aquele que é dono de tudo, que fez o céu, que fez a terra e que fez a gente para se relacionar com ele. E o mais importante hoje é a presença. Eu estou notando que as igrejas hoje fazem muito movimento, Pedro, e não se preocupa com a presença. Eu falo com os homens direto. O Congresso dos Homens foi massa, top. Mas e depois? E depois? E depois? Deu em quê? É isso que a gente tem que fazer. A gente está nesse mundo para fazer Cristo conhecido. É sair das igrejas, sair dos templos. É massa? É massa. O congresso no sábado só chorei. No primeiro dia só chorei, porque Deus falou muito comigo. No domingo não, porque como eu ia ministrar, quer dizer, ia dirigir, eu fiquei nervoso. Aí eu não me conectei não com o domingo, né? Mas foi bênção também. Mas o sábado eu só chorei. Foi um congresso muito forte ali comigo. Só que depois, a gente tem que pensar assim, e o depois? Depois de que tudo isso acontece? O que mudou? A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, eu acho que é 1 Colossenses 13:11. Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Mas a gente sempre vai ser menino? Ele fala que não. Agora que eu sou homem, deixei para trás a coisa de menino. Mas eu estou notando, isso é um crítico que eu faço, e quando fala a gente, eu me incluo também. A gente da igreja hoje, a gente está querendo ser menino. A gente é discipulado para discipular. Agora parece que a gente sempre está sendo discipulado, né? A gente não discipula.
A gente não faz outras pessoas crescerem, a gente sempre tá precisando de ajuda, de carinho. É um crente que, se hoje Pedro fala comigo, eu fico com raiva de Pedro, porque Pedro não me deu ousadia. É um crente que não são, mimimi, que não são maduros o suficiente para encarar os problemas da vida. Entendeu? Que se frustra com tudo, até crente mesmo se frustra com tudo. Tudo quer sair da igreja, que fica mudando de igreja. Entendeu? São crentes que parece que seguem pessoas e não seguem a Cristo. Entendeu? Assim, tem coisas, Pedro, que vieram para, lógico, para ajudar, tipo a internet, esses meios digitais. Mas da mesma forma, se você usa errado, ela lhe faz também, lhe prejudica, causa, mal, né? Faz mal à sua vida. E, Thalita, é isso que eu noto hoje, as igrejas muito assim, muito cheias de gente, cheias de glamour, certo? E milagre. Eu sou muito, parte de mim, também não, Deus não me usou para fazer milagre. Então, assim, isso também me constrange também. Porque a palavra diz que eu vou fazer porque eu não estou fazendo. Então, algo de errado está em mim. Eu tentei entender isso. É muito simples. Porque, assim, o que é prática? Eu vejo meu pai ser uma obra de um milagre. Deus ainda faz milagre, porque meu pai está lá. Tá lá. Espero no dia 29, ver se o Palmeiras vai ganhar do Flamengo. Mas tá lá. Vivo, faz 10 anos que ele estava decretado a morte dele. Só que Deus, que é o médico dos médicos, ele curou meu pai através de um milagre. Glória a Deus. E por que a gente não causa isso, fique mais comum? Porque não é a gente que faz, é ele. Mas por que a gente não é esse canal que Deus usa para curar pessoas? Né? Aí é muito bom você chegar vou chegar amanhã aqui na igreja, né, e falar, hoje alguém aqui tá com depressão. Umas 20 pessoas tá com depressão ali, meu amigo. Vai estar com depressão. Aqui hoje a pessoa tá com dor de cabeça. Vai estar. Mas, meu Deus, que eu conheci é um Deus específico. É um Deus que sabe o nome. Perfeito. Sabe quem fala, igual a minha irmã. Certo? Que ele escutava a minha irmã falar com ele. Entendeu? Esse é Deus que eu creio. Deus vai chegar, fulano, você tá doente hoje? O Deus que eu creio vai lhe curar. Tá ser curado no nome de Jesus? É o que fazem os apóstolos. Havia uma pregação, diz o seguinte, hoje a gente tá muito cheio. Quando Pedro vai pro templo, né? Aí tá lá o mendigo pedindo dinheiro. Aí pede dinheiro. Aí Pedro, não tenho ouro nem prata. Aí hoje é o contrário. A gente tem ouro e tem prata, mas não tem poder. A igreja hoje tem ouro e tem prata, mas não tem poder. Eu falo igreja... Sim, né? Porque a igreja de Cristo sempre vai ser poderosa, triunfante, certo? Mas a igreja visível do Senhor hoje tem ouro, tem prata, tá aí massa, igreja grande, luxuosa, mas poder não tem. E se tem muito pouco. Porque hoje a gente não ora mais. Antigamente, isso é culpa dos homens também, aqui é para os homens. Né? Antigamente, se pega na Bíblia, eram homens de oração. Não que mulher não pode orar, mulher pode e deve orar. Certo? Mas hoje só mulher que ora, homem não ora mais. Raramente homem ora. Antigamente, meu filho, se eu tivesse outro filho, um homem, ia ser Daniel. Porque a vida de Daniel de oração me constrange. Me constrange, entendeu? Sem falar José, sem falar Abraão, né? Sem falar Paulo, outros nomes, né? Mas a vida de Daniel me constrange. É assim, a gente, hoje, a gente tá parado. A gente tá só se distraindo por qualquer besteira. É por jogo. É por tigrinho, é por novela, né? A gente faz tudo menos buscar a presença do nosso Senhor. Por isso que nada acontece e não vai acontecer. Aí fala muito avivamento. Eu já falei, e mais uma vez, Sandro, isso que a minha opinião é polêmica, né? Eu não creio no avivamento mais não. Eu não creio. Tô aqui falando, eu não creio. Eu creio que é disso para pior. Disso para pior. O que está revelado é disso para pior. Nos últimos dias, o amor se esfriará. O amor de muitos se esfriarão. Então, assim, é isso para pior. Aí tem alguns movimentos, aí esse avivamento. Avivamento que eu conheço é que transformava vidas, que pessoas eram salvas. Avivamento que eu conheço é 2 pessoas que saem dos Estados Unidos, vêm para cá, o Pará, fundou a Igreja Assembleia de Deus, e hoje tem mais de 30 milhões de membros. Isso é avivamento. Agora, avivamento que tem num local assim, só porque a pessoa pula, fica orando 2, 3 dias, isso é avivamento? Na concepção da palavra? Não é mais. Como meu compadre gosta de falar, você não é Deus não. Eu falei, eu sei disso, ainda bem. Deus é eu, só tenho uma opinião, ainda mais uma opinião, igual todo mundo dá, né? Eu dou também, só mais importante saber que quem salva é Cristo. A gente tá aqui para Ele, para servi-lo, né? Para fazer a vontade dEle.
E a gente tem como homem se posicionar na nossa família também. A gente está deixando as mulheres ficar um pouco só, tanto emocionalmente, né? Não é só financeiramente que eu estou falando. Os homens também têm que dar suporte emocional para as mulheres, de proteção, né? Muitos lares estão acabando porque os homens hoje em dia querem ser adolescentes. Eu acho que não viveram a fase da adolescência, aí querem voltar à adolescência. Quem faz, é tranquilo, mas ficar toda hora postando o que está fazendo, eu acho que isso é coisa de pessoas que estão querendo outra coisa, não uma vida com Deus. Por que eu vou postar? Eu vou ali malhar, eu posto que eu estou malhando. Aí eu vou ali, aí eu posto. Por que essa necessidade de buscar a rede social? Eu vi uma pregação, eu gosto muito de pregações. Eu vi uma pregação que um pastor falou, e é sério. Antigamente, as pessoas que queriam mudar a vida, iam para a Bíblia. Hoje é para a rede social. Por isso não está tendo mais transformação. Porque quem transforma a sua vida é a Bíblia, e não é a rede social. Rede social causa inveja. Aí você tá com sua esposa lá, fulano só viaja. A gente não viaja, começa a ter crise no casamento. Entendeu? Porque aquela pessoa tem uma vida aparentemente melhor que a sua, porque para hoje, para o mundo, coisa boa é viajar, coisa boa é ter dinheiro, mas não é. Para um cristão de fato, coisa boa é ir morar no céu, certo? E a gente busca muitas coisas da terra. A gente quer viver 80 anos aqui bem. E a gente não imagina que a gente tem condições de imaginar a eternidade. A gente não imagina o que é a eternidade. O que é a eternidade com Cristo. E a gente está trocando muitas vezes a eternidade com Cristo para viver um mundo de 80 anos. Aí separam, não tem mais aliança. Os homens hoje não têm mais valor pela aliança. Antigamente, casavam velhinho, novinho, morriam velhinho. Hoje não. Qualquer coisa separa, negão. Separa. Aí vai casar de novo porque Deus vai abençoar. É um assunto polêmico que meu pastor Sidney, que eu tô com saudade, disse que se quiser abrir tem que fechar, né? Mas eu não vou nem abrir para não ter trabalho depois de fechar. Fica pra perguntar, eu falei, mas vocês aí... Eu achei que você tava no meio aí dessas opiniões. Você pode falar, né? Pode falar, pergunta ali, porque eu falei. Mas enfim, que tá com dúvida aí. Você estava dando a sua opinião sobre as coisas que você observa na igreja que estão de uma forma e deveriam ser de outras. E que, na verdade, a gente tem que se voltar para o centro da fé cristã, que é a Bíblia, que é Cristo. E aí eu queria... Porque a gente já faz uma mistura até daquilo que você exerce hoje, que é uma liderança no Ministério de Homens. Você está liderando homens. E foi isso que o Senhor te chamou para fazer. Já vou emendar na questão que você estava falando sobre o que você acredita que deveria ser exercido pelas pessoas e pelos homens, como cristãos, como homens de Deus. Então, já emendando tudo aquilo que você falou, se você pudesse direcionar, acredito que nos homens hoje em dia está faltando esses princípios ou essas práticas para que a gente se torne homens fortes em Deus de verdade. Deixa eu até fazer aqui um adendo, né? Quando eu falei que para ser homem, né? Não precisa subir monte, né? E de fato não precisa. Mas é bom, igual a gente vai de encontro com os homens da igreja. Em 2021 subimos o Serra do Umbuzeiro. É um momento gostoso de comunhão, mas tem que saber separar o que você fala, entendeu? Ali é um momento de comunhão, de vigília, não de mudar meu caráter, não de transformar meu caráter. Um momento de busca diferente, de busca, né? De fé. Porque quem muda meu caráter, já respondendo a sua pergunta, Thalita, é oração e Bíblia. Bíblia e oração. Acabou. É quem vai dizer que eu sou. Quem vai mudar meu caráter, vai forjar meu caráter, vai me ensinar a ser um de verdade. Porque tem até um conselho que o rei Davi diz a Salomão, quando está perto de morrer, né? Salomão, dá 3 conselhos basicamente. Salomão, seja forte. E eu não tenho que ser forte. Não sou forte de força, né? Porque a força não é nossa. A força é de quem? De Cristo. De Cristo. Quando estou fraco é que eu estou forte. Porque eu vou atrás de quem? De Cristo. Então assim, eu tenho que ser dependente dele, porque a minha força vem dele. Minha força emocional vem dele. Tudo que eu tenho de força espiritual, emocional, humana, é dele. Não é minha, não. Outra coisa, seja homem. Hoje os homens não são homens, não. É como eu falei, os homens não viveram a fase da adolescência. E parece que agora estão querendo viver essa fase, mas já passou. Deixe para os seus filhos viverem essa fase. E o terceiro conselho é o quê? Que eu falei, orar e Bíblia, que Davi fala para Salomão, obedeça os mandamentos do Senhor. Esse é o conselho que eu deixo para os homens. Se você quer ter princípios e práticas cristãs, simplesinho, forte, sim. Seja homem e obedeça os mandamentos do Senhor. Que
rei Davi disse para Salomão, eu repito aqui agora. Sim. Tudo que você falou aí trouxe muitas verdades. Hoje, realmente, estava até comentando com alguém, não lembro com quem foi, mas hoje as igrejas em si, assim, os templos, né, tudo muito modernos, e pessoas buscam muito emoções. Buscam muito emoções e esquecem de buscar verdadeiramente a Cristo. Hoje eu estava até conversando, não lembro com quem era, mas estava falando que até as músicas hoje as células musicais são voltadas a causar emoções nas pessoas, crescentes de baterias, notas musicais que causam esse tipo de emoção e faz a pessoa chorar ali no momento. Só que a gente, crentes que são forjados somente por emoções, no dia que tiver emoção, acabou a presença. Perfeito. Então a gente tem que ter esse cuidado, realmente, que você falou. A nossa busca como crente, a nossa busca como verdadeiro cristãos, orar, ler a Bíblia e buscar a face do Senhor. Acabou-se. Porque se você viver por emoção, ou por subida de monte, ou por qualquer outra coisa que não seja isso, você está se desvinculando da palavra do Senhor. Acabou-se. Você tem que viver, e não é somente nos templos ou em momentos específicos. Tem que ter essa busca, esse aperfeiçoamento constante. Essa busca para ir mais fundo na presença de Deus constantemente. Todo santo dia está buscando a Deus. Porque se foi Deus que nos fez, foi Deus que nos deu o fôlego de vida, é dele que veio o nosso propósito de vida. E para ele que vivemos, porque você vai dar prioridade a outra coisa no seu dia e deixar ele por último. Ou então buscar ele só uma vez por semana. Perfeito. A gente tem que buscar ele todo santo dia, porque a gente buscando ele vai dar nossa direção, vai dar nosso alinhamento, vai dizer do que devemos fazer, e através do manual de vida, né, que é a Bíblia, que você falou que na Bíblia tem instruções para todas as coisas. Tudo. Através desse manual de vida é que a gente vai saber o que fazer e como fazer. Como você falou, né? Através do manual de vida a gente sabe ser um bom pai, sabe ser um bom filho, sabe ser um bom servo, sabe ser um bom líder, um bom ajudador, sabe ser tudo. Perfeito. Um bom trabalhador. Perfeito. Tudo que você precisa tá ali, no manual da vida. Você falou isso, Pedrão. Eu me lembrei do Sermão do Monte, né? Que é a primeira palavra que fala a seguinte: bem-aventurança, né? Aqueles que são humildes, né? De coração. Aqueles que são humildes, porque não é humildade de humildade, é humildade de saber que é miserável perante do Senhor. Pode ver que o sermão começa assim: bem-aventurados os humildes de coração. Aí por que você pergunta? Porque se você não tiver humildade de se colocar na presença do Senhor, falar: Pai, eu sou pecador. Pai, que eu sou um vaso. Pai, me ajuda nas minhas fraquezas, que eu sou fraco. Se não tiver humildade de você se baixar, né? Se prostrar, na verdade, perante o nosso Senhor e Salvador, certo? Você não vai conseguir as outras bem-aventuranças. Entendeu? Porque Deus gosta de um coração humilde, quebrantado, né? Um coração disposto a mudar, né? Porque tantas coisas Davi fez, né? Que eu gosto de falar com meus amigos: eu não queria Davi com meu amigo, não. Um amigo que manda me matar, aí ele gostar de minha esposa: vai pra guerra, filho da mãe, eu vou morrer, não. Aí vai pegar minha esposa, não. Eu não queria. Mas por que agradou tanto a Deus? Porque era um coração que hoje também as pessoas estão muito assim. Você não pode falar: filho, não, com amor, mesmo pode ser com amor, com não amor. Se for reclamar, certo? Se for falar, se for exortar, as pessoas se dão por tudo hoje em dia. As pessoas não aceitam, não estão capazes de escutar reclamação, exortação, que seja. Que agora muda o nome, né? Porque diz que traumatiza. Né? Antigamente não. Por falava e acabou. Hoje você não pode chegar com amor, com carinho, com jeito para falar, que traumatiza as pessoas. Eu vou sair daquela igreja porque o pastor tá reclamando comigo que eu tô vindo de saia curta pra igreja, ou porque eu tô falando palavrão ou bebendo ali na praça. Perfeito. Não pode falar porque eu sou livre. Porque se você é livre, e como você é, porque Cristo lhe salvou, lhe libertou, né? Mas você vai lhe constranger o Espírito Santo. Vai lhe constranger de algumas coisas que você está fazendo errado, né? Porque se você não for constrangido pelo Espírito Santo, quem vai lhe constranger? E tem cuidado, se você faz alguma coisa, você não tem mais nada no seu coração, cuidado, porque Deus pode ter te abandonado, igual largou Sansão, e você não ter percebido. E se Deus rejeitou, nega, porque se Deus gosta, qual é aquele que o pai não educa, não disciplina quem ele gosta, né? Mas se Deus não está lhe disciplinando, Deus lavou a mão. Cuidado. Lhe jogou. E você está livre para fazer o que você quiser, igual diz em Romanos, né? Que Deus jogou os homens, para fazer suas próprias
loucuras. Eu vi um podcast que falava sobre um pastor de ovelha, né? Tava perdendo ovelha todo dia perdia ovelha, todo dia perdia ovelha, todo dia perdia ovelha. Aí um pastor de ovelhas mais experiente falou, ó, comece a bater no focinho das suas ovelhas. Pode dar uma lapada segura. Posso bater ele? Eu já tô perdendo ovelha. Vou bater. Vai matar. Vai terminar de matar as ovelhas. Ele vai por mim, bata no focinho. Aí ele perdendo já muita ovelha. Ele falou, não, já tô na ruim mesmo. Vou fazer Tá na chuva, é pra se molhar. vou fazer o que ele falou. Aí começou a botou pra atravessar de um curral pra outro. Acho que é curral que fala, né? De uma cerca pra outra. Aí quando... De um pasto, né? Quando passava um, ele dava uma lapada. A ovelha baixava a cabeça, descia a lágrima e passava tranquila. Baixava todas. Aí chegou uma que ele deu a lapada, ela começou a se espernear, a ciscar e não se curvou e nem chorou nem nada. Aí disse que essa ovelha era um lobo que matou a ovelha e se vestiu com a pele dela. E tava ali no meio das ovelhas. Pra pegar as outras ovelhas. Matando as outras ovelhas. E bem assim acontece na igreja. Se você como líder não tiver o discernimento de corrigir as suas ovelhas, infelizmente você vai estar perdendo para o lobo que está ali no meio. Perfeito. Porque o lobo não tem medo de ir buscar as ovelhas e sair matando uma por uma, não. Se você não for um líder para corrigir, mostrar ela o caminho que Deus está te mostrando para ela ir, infelizmente você vai ficar perdendo ovelhas. E boa analogia que você usou agora. Isso faz a gente refletir sobre isso, Perfeito. né? Não vou falar com fulano não, porque senão fulano vai ficar triste e vai sair da igreja. Você prefere que ele fique triste com exortação ou que fique triste, feliz no mundo? Até porque... Fazendo as coisas erradas. Até porque seu sangue vai ser cobrado, né? Sim. Pastores que não pregam a verdade que tem que ser dita, com medo de perder a ovelha, não sei o que vou cobrar não, o sangue dele não. Sim. Né? É Jesus, né? Sim. Até porque eu sou um servo, né? O dono de tudo tá lá em cima e vai voltar, né? Sim. Igual ele prometeu um dia que ele ia voltar, que ele ia descer, ele desceu. Que ele ia subir, ele subiu. E que ia voltar. Ele vai voltar. Porque ele sempre promete que ele cumpre. E eu só lembrei agora da minha conversão, né? Quando eu me converti lá, aí eu saí da igreja, aí eu fui comer uma tapioca. Aí eu sentei e falei, meu Deus, eu sou crente agora, nem combina eu crente. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu sou crente, e o que eu vou fazer com sendo crente? Né? E assim que eu quero dizer, para quem está querendo se converter, ou recém-convertido, que quem começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na sua vida, certo? Não se preocupe, só entregue a vida a Jesus, que muito, muito mais ele fará na sua vida. E porque ele é fiel, eu não, mas ele é fiel e ele é bom. Eu sempre falo para minhas filhinhas, Deus é bom e fiel. Que massa. O tempo todo Deus é bom o tempo todo. Com certeza, não só como dar as coisas, né, que eu estou dizendo aí, né? Ele é bom todo o tempo. Braz, Oi? foi muita emoção, viu? Vamos Você embora? trouxe tantas coisas. Queria trazer lenço pra mim, mas lenço pra mim não dá não. Eu não sei se vai pro ar algum pedaço, acredito que não, mas a gente foi oferecer um lenço ali, não, eu não vou precisar de lenço não. Enfim, mas foram muitas emoções, assim, muito, muito, muito interessantes tudo aquilo que você trouxe, todas as coisas que Deus foi fazendo na sua vida e até mesmo assim os aprendizados que você traz e compartilha com as outras pessoas, porque realmente essa é a essência da caminhada cristã. A gente precisa de Cristo, a gente precisa olhar para Cristo, a gente precisa estar embasado na Bíblia, e é disso que a gente precisa. E o resto dos enfeites aí é o homem que cria e a gente não precisa dessas coisas, não. A gente precisa de Jesus. Amém. O resto ele faz na nossa vida. Amém. E é isso, a mensagem do Evangelho é baseada nisso. O que nós Perfeito. precisamos é Cristo. Só isso. O nosso bate-papo foi muito bom e passou muito rápido. E a gente está quase caminhando para o fim. Mas a gente não poderia deixar assim. O editor gosta, né, editor? Esse editor. É do meio esse editor, viu? Mas assim, a gente não poderia encerrar sem antes pedir para que você deixasse mais conselhos, né? Que você já trouxe vários aqui. Mas mais conselhos para o pessoal que está aqui de casa. Qual é o conselho que você quer pedir, Pedro? Para que ele deixe para nosso público aqui. Como a gente falou muito sobre isso, e você também é líder dos homens, deixa o conselho para os homens. Para os homens? De como seguir a caminhada cristã ali. E serem cristãos maduros. Sendo uns mini-cristo. Os mini-cristãos? Não, é conselho assim, conselho que vem da Bíblia, né? Eu não dou muito conselho, não, porque o que vem de mim, né? Do homem pode ser conselho errado, né? Mas o da Bíblia é que a gente tem que sempre buscar a face do nosso Senhor, né? E a gente tem que só ir, igual Moisés falou, aonde Deus vai. A gente não pode tentar ir para algum lugar que Deus não vá conosco,
né? Que teve um momento que Moisés queria ir e Deus falou que não ia com ele. E Moisés falou, Senhor, eu não vou. E é isso que a gente tem que buscar. E muitos homens estão vendo hoje que andar sozinho, que andar conforme a sua cabeça, né? Aí por isso que são homens que estão destruindo lares, né? Homens que não estão, como eu falei, estabelecendo e honrando alianças, porque quer fazer conforme a cabeça deles. E a gente não é assim. Cristão não é assim. Cristão tem que seguir um padrão, que é o padrão de Cristo. É igual está lá em Atos, eu esqueci agora o versículo, o capítulo, mas diz que os cristãos foram chamados de cristãos porque imitavam a Cristo. Aí eu fico perguntando, será que as pessoas me chamam de cristão quando eu passo nos lugares? Será que a pessoa diz assim, ali vai um homem de Deus, igual era Eliseu, Elias? Qual é a imagem que as pessoas têm de Braz? E é isso que cada um tem que pensar. Porque a gente vive aqui não é para nós. A gente não vive pra gente. A gente vive para testemunhar de um homem que nos salvou. E a gente tem que ser espelho. Sim. A gente tem que ser espelho dele. A gente tem que ser mini Cristo. Mini Cristo. Orar para que o Espírito Santo, né, esteja sempre, todo dia, dando um coração novo e dando uma mente nova. Igual diz aquele louvor, renova-me, Senhor, já não quero ser igual. E todo dia a gente tem que orar e orar esse cântico, essa oração. Porque todo dia levanta o Braz antigo. E todo dia levanta o Braz convertido. Qual vai prevalecer? É aquele que foi mais alimentado. Sim. Igual das Escrituras. E eu sempre, Pedrão, que nessa caminhada cristã, algumas vezes você já teve vontade de parar. Não, mas eu não dei com a mesma forma que eu andava, algumas vezes, muito mais rápido, com sede no Evangelho. Eu nunca tive vontade de parar, porque se eu botar a mão no arado, eu nunca vou olhar para trás, vou olhar para frente, para a cruz, né? Porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Eu nunca tive vontade de parar, mas muitas vezes a gente vai desanimando com algumas coisinhas que a gente mesmo coloca na nossa cabeça, no nosso coração, e o maior erro é esse. Hoje dos homens, é imaginar coisas que eles mesmos colocaram no seu coração, na sua cabeça, e não foi Cristo que colocou. E por isso estão muitos homens parando, saindo da igreja, arrumando outros casamentos, certo? E isso está tendo um impacto muito grande nos filhos. Filhas que os pais não são mais exemplos. Porque para a filha, o maior exemplo dela é o pai dela. Para a mulher. Para o homem, o maior exemplo para o homem é a mãe. Não é isso? Tem que ser assim, senão tem uma coisa errada na base familiar. E hoje o que eu vejo é mais isso, que homens que não são mais exemplos para os filhos, mulheres que não são mais exemplos para as filhas. E assim, a gente tem que ter essa consciência que a gente está aqui para servir a Cristo até o final. Independente do que o mundo diga, do que o mundo fale. A gente está aqui para ser cristãos genuínos. Amém. Essa é a mensagem que eu deixo. E agradeço, viu, por chamar. Por vir. Eu gosto de polêmica só brincando. Nem meu editor, só gosto de polêmica só brincando, mas... Presta sim. Mas eu acho que é bom conversar. Eu gosto de falar sempre. A gente nunca pode falar de opiniões que vão tirar a gente do foco que é Cristo. Um exemplo. Eu posso falar pra você aqui de coisa simples, mas sabendo que só tem um Salvador em nossas vidas, que é Jesus. É só Ele que tem a chave do céu. É só Ele que abre a porta, é só Ele que vai salvar nossas vidas. Aí, o que a gente resenhar fora isso é só resenha de teologia, nada que vá salvar ninguém, não. Que a gente tem esse poder, não. O poder é dele. Sempre Amém, dele. amém. Braz, foi uma honra receber você aqui. Honra foi minha. Prazer. Quem sabe a gente depois fazer outro podcast. Fala agoniado eu, né? Eu sou dos Braz de Glória, viu? Fala agoniado demais. Fala no 2x, né? 2x. Quero ver? Vou escutar no 2x, meu voz? Agora escuto. Depois eu queria convidar já aqui ao vivamente. Depois a gente gravar um outro episódio com temas específicos. Pronto, vamos embora. Vai ser uma honra receber você aqui novamente, porque esse episódio foi muito bom, maravilhoso. Obrigado. Mas passou tão rápido. Deus é bom, Deus é bom. E é isso, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Obrigado, Thalita, Pedro. Viu? Foi Deus abençoe um vocês. prazer.
muito grande. É isso aí, também quero agradecer. Você trouxe muitos conselhos para os homens, sim, mas você também trouxe muito conselho baseado no que interessa, na Bíblia e em Cristo. E eu também aprendi muito, recebi muito daquilo que você trouxe hoje. Muito obrigada por tudo que você compartilhou. Continue sendo uma bênção por onde você caminhar. E a gente te espera aqui para o nosso próximo bate-papo, que esse passou muito rápido e tem muito mais coisas para a gente conversar aqui, com certeza. Amém. Amém. E agora? Eu tô muito triste. Tá vendo aquela pessoa? Tô vendo. Você aí. Ela não se inscreveu no canal ainda. Cara, a gente te lembrou lá no começo e você ficou teimando, poxa. Se inscreve agora, não esquece, a gente tá te deixando esse último lembrete antes do nosso episódio acabar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda segunda-feira o que acontece? Plim! É isso aí, é lembrete que tem episódio novo do Evancast no ar. Mas nós estamos aqui para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então aqui você encontra o episódio completo. Mas tem um pedaço que você acha que foi mais impactante, que vai abençoar a vida de alguém, você pode achar também. Aonde? No Instagram e no TikTok. Lá tem uns cortes com conteúdos com propósito para você e para as pessoas que você vai compartilhar. É isso aí. Então não guarda a bênção para você. Compartilhe para que outras vidas também sejam alcançadas e edificadas. E também nós estamos no Spotify com episódios completos para você ouvir no carro, na rua, em qualquer lugar onde você estiver caminhando. Você pode ouvir as mensagens que são ditas aqui. É isso aí. Já se inscreveu, já ativou o sininho, já deu like nesse vídeo, já nos seguiu nas redes sociais. Então a missão de hoje tá completa, né? Então é isso aí, completou a missão. Não se esqueça, semana que vem, você vai lembrar que você ativou as notificações? Semana que vem, toda segunda-feira, às 19 horas, nós estamos aqui com novos bate-papos, conteúdo com propósito. É isso. Tchau, galera!